Galerinha, segundo ano D, voltei agora com aula de matemática. Vamos lá, dando continuidade aí, seguindo, né, a nossa terça-feira, dia 16 de março. Aí na apostila de vocês, matemática, números pares e ímpares. Mas professora, está dizendo aqui dia 18. Muito bem, que bom que vocês observaram. Então eu tenho um erro que eu também aqui já observei, tá? Então aqui, ó, não é dia 18, tá? É dia 16, então no lugar do 8 vocês fazem, risca aqui o numeral 8 e colocam 6, então hoje é dia 16, certo? Dando continuidade, então nós vamos aprender par ou ímpar. Você já brincou de par ou ímpar e ficou em dúvida se o número que saiu era par ou ímpar? Eu acredito que todo mundo em algum momento já brincou de par ou ímpar, né? Então o João e o Carlos, eles resolveram jogar videogame, mas deveriam decidir quem começaria. Aí João falou para decidir no par ou ímpar, porque geralmente quando a gente vai fazer uma brincadeira, um jogo, fala assim, mas quem começa? Aí um olha pro outro assim, todo mundo quer começar, sempre é assim, né? Jogo de memória, todo mundo quer começar. Aí o João falou assim, não, vamos decidir no par ou ímpar, e Carlos aceitou. Então o João indicou com a mão 2 dedos e Carlos 3, tá? Então nós tivemos assim, então nós vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o número par, e Carlos então começou a brincadeira. Mas como que a gente descobre se é par ou ímpar? João Paulo, vem aqui também fazer comigo, vem aqui do lado, desse lado aqui. Então nós vamos fazer aqui mais uma vez. Então assim, eu sou ímpar, o João Paulo é par. Então vamos lá, coloca a mão para trás e me mostra qualquer quantidade. Qualquer quantidade, uma mão só, tá? 1, 2, 3. Ó, ele me mostrou 3, tá? E eu mostrei 1. Vamos contar junto agora. Pera aí, João Paulo, vem mais perto. Aqui. Então, ó. 1, levanta. 2, 3, 4. O número 4 é par, então João Paulo ganhou. Ê, João Paulo, ganhou. Muito bem, né? Perdi. Então, ele começa a brincadeira. Daqui um pouco, a gente faz a brincadeira, certo? Então, a gente tem que descobrir, mas como que a gente descobre se o número é par ou ímpar? Existem regras. Então, olha só. Primeiro, para a gente descobrir, vamos relembrar os algarismos. Então, o que são algarismos? Eles são símbolos numéricos utilizados para expressar qualquer número. O nosso sistema decimal ele possui 10 algarismos principais, que são, tá aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui, vou mostrar para vocês, tá aí na apostila, os números, os algarismos que fazem parte do nosso sistema numérico. Então, aqui nós temos os algarismos, certo? Aí nós, para que a gente forme qualquer número, nós podemos usar esses algarismos. Com esses algarismos a gente consegue escrever qualquer numeral, certo? Mas vamos às regrinhas para a gente descobrir se um número é par ou ímpar. Então, os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Então, olha a regrinha. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Os números pares, quando dividido por 2, eles deixam resto 0. Então, por exemplo, se eu tiver... vamos aí usar um número. Fale um número para mim aí. Fala o número. Rápido. 0. Não, 0 não. Tem que ser um número maior. Não, um número par. Vamos lá. 4. Vamos lá, 4. Então, assim, eu tenho 4, tá? Eu faço de conta que eu tenho 4 lápis ou caneta. Vamos usar as canetas, que tá mais fácil aqui pra mim, tá? Eu tenho 4 canetas, Tenho 4 canetas. 1, 2, 3, 4. 4 canetas. É um número par. Eu vou dividir... Só um pouquinho, João Paulo. Eu vou dividir essas canetas... eu vou dividir com o João Paulo minhas canetas, as 4 canetas. Então, eu vou fazer assim, Eu vou dar uma pro João Paulo, fica aqui. Outra pra mim. Uma pro João Paulo, outra pra mim. Sobrou alguma coisa? Não, o resto foi 0, nada. Eu fiquei com 2 canetas e o João Paulo com 2 canetas, resto 0. Então, ele é um número par. Muito bem. Devolve minhas canetas. Os números terminados em
Ó, 1, 3, 5, 7 e 9, eles são chamados de ímpares, tá? A gente já vai fazer aqui a mesma coisa para vocês observarem. Então, todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de ímpar. Então, essas regrinhas vocês têm que guardarem aí, tá? Tem que memorizarem. Todo número ímpar, quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Então, assim, sempre vai sobrar alguma coisa, certo? Não dá pra dividir e ficar zero. Então, por exemplo, olha aqui. Vamos voltar as canetas aqui, eu vou dividir com o João Paulo. Só que agora, eu vou dividir com ele, ó, um número ímpar. Número ímpar é terminado em 1, 3, 5, 7. Então, aqui eu tenho quantas canetas? 2, 3. Só um pouquinho, João Paulo. Quantas canetas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 canetas. Eu vou dividir com o João Paulo. Então, vamos lá. Calma. Uma pro João Paulo, uma pra mim. Uma pro João Paulo, uma pra mim. Sobrou uma. Dá pra dividir pros dois? Não. Quantas canetas você tem, João Paulo? 2. 2. E eu tenho 2. Sobrou uma. Então, é um número ímpar. Sempre há sobra, tá? Não dá pra dividir por parcelas iguais, certo? Então, essas nossas regras com relação ao número par ou ímpar. Aqui, pessoal, ó, vamos aprender mais um pouquinho. Assista o vídeo números pares e ímpares. Então, você vai acessar o link e vai assistir esse vídeo aí bem legal também sobre número par e ímpar, certo? E aí, nós vamos à nossa atividade. Pinte na tabela os numerais pares de azul e circule com a cor verde os numerais ímpares. Então, a gente vai relembrar lá quais são as regras dos números pares. Então, todo número, os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Se forem terminados com esses algarismos, eles são pares. E o 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, por exemplo, vou primeiro pintar tabelas com numerais pares de azul. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, eu vou lá e vou. Que número é esse? 1. É par ou ímpar? Par. Não, ele não é par, né? Porque ele não termina em 2, 4, em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu deixo ele e vou pro segundo. 2. Muito bem, é um número par. Então, eu vou pintar de azul, tá? Então, eu vou pintar aqui o quadrinho de azul, tá? Eu posso pintar todo com um lápis aqui. E assim eu vou seguir a tabela. O 3, ele é o número par ou ímpar? Não é par, tá? O 4, par. Mas aí se eu for lá pra frente, por exemplo, ó, o 12, 1 e o 2, ele é par ou ímpar? O número 1 é ímpar, mas o 2, ele é terminado em 2. Quando termina em 2 é o quê? Número par. Então, eu tenho aqui um número par, tá? Então, toda vez que eu termino com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8, eles são números pares. É interessante também, assim, se eu tenho dúvida, o que eu faço? Eu pego e faço a divisão. Então, eu vou dividir esse número 12 por duas pessoas. Então, eu tenho aí 12 bombons. Eu vou dividir por duas pessoas. Quanto que vai sobrar? Nada, vai ficar 6 para cada um. Então, eu posso fazer aí com pedrinhas, com tampinhas, fazer essa divisão. E a gente vai observar que não vai sobrar, então ele é um número par, certo? E aí eu vou seguir para o número ímpar. Depois que eu fizer todo número par, eu vou circular com a cor verde os numerais ímpares. Lembrando que numerais ímpares, a regra é os números que têm algarismos terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, 1 já é automaticamente um número par. Mas eu vou lá pra frente, por exemplo, 15. Ele é terminado em 5, então ele é um número ímpar. Mas e aí se eu for lá no 23? Olha só, o 2 não é um número par? Mas ele termina onde aqui? Com o numeral 3, e o 3 é um algarismo, é ímpar. Então, eu vou pintar porque ele é terminado em 3, ele é um número ímpar, certo? E assim eu vou seguindo. Então, eu tenho que pintar com um verde, né? Então, o número 23 é um número ímpar. O número 3 também é um número ímpar. Não vou fazer todos, tá? Vou fazer só mais um aqui pra vocês. O número 11, ó, é um número ímpar, ó, terminado com 1, que é ímpar, certo? Isso depois que eu já tiver feito o azul, que é os números pares. Então, deixa eu só voltar aqui e colocar o azul
que não ficou aqui, ó. 14, número par, certo? Então, assim eu vou fazendo a minha atividade. Então, primeiro faça todos que são pares e depois os que são ímpares, certo? Seguindo a regrinha aqui. Agora responda com atenção. Qual foi o maior número que você pintou? Independente, eu não perguntei qual o maior número par nem ímpar. Eu estou perguntando qual o maior número que você pintou. O maior número que você pintou é o numeral 30, né? Então você vai escrever aqui 30. Qual foi o menor número que você pintou? Aí a gente vai lá, ó. Qual é o menor número? Então você coloca aí, não vou falar, tá? De acordo com a tabela acima, conte os numerais pares terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 que você pintou e complete o quadro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu já fiz aqui um exemplo para vocês, o 0. Então, eu vou lá no quadro e vou observar, sabendo que o 0 é par, todo numeral terminado em 0 é par. Então, eu tenho lá, quantos numerais terminados em 0 eu tenho? Aqui eu tenho o 10, ó, o 10, eu tenho o 20 e tenho o 30. Tem mais algum? Não. Então, 3 números. Oh, passei do ponto aqui. Só um pouquinho, gente. Voltando. Então, eu tenho 3 numerais. Aqui o 2. Quantos? Temos que descobrir, né? Então, eu vou voltar lá, ó. E vou contar, tá? Vou encontrar aí os numerais que tem o 2. Então, eu tenho o próprio número 2. Depois, eu tenho o 12, que termina com 2. Então, aqui eu já tenho 2. Depois eu tenho o 20 e aqui eu tenho todos eles, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então eu vou ter que contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu acho que eu ainda fiz errado, ó. Tem mais aqui, ó. 1, o 12 também, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui eu tenho 13 numerais, tá? Que tem o número 2. Então, eu vou lá, ó, eu vou colocar aqui na tabelinha. Número 2, quantos que eu encontrei? 13, né? Terminados em 2. 4, aí eu vou lá na tabelinha e vou fazer a mesma coisa, vou contar quantos numerais eu tenho terminados em 4, então eu vou lá observar, ó, nessa fileira eu tenho 4, eu posso ir marcando, tá? Nessa fileira eu não tenho nenhum, nessa fileira eu tenho 14, nessa fileira eu não tenho nenhum, nessa fileira eu tenho 24 e nessa eu não tenho nenhum, então são menos números. Então eu vou contar lá, 1, 2... e 3, só 3, número 4, tá? Então, eu vou contando e vou colocando lá quantos numerais que eu tenho na tabela terminados, né, no caso, com esses numerais pares, certo? Essas são as nossas atividades de hoje, tá? Tenha um bom dia, atividade de matemática, qualquer dúvida, chame no nosso grupo de WhatsApp, tá? Façam com capricho, com dedicação, e eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Beijos!